Abrir sua mente para possibilidades de novas oportunidades, conhecimentos, aventuras e até relacionamentos pode trazer maior satisfação e felicidade à sua vida. Para tornar possível a adoção de novas ideias em sua vida, é importante se dispor a experimentar coisas novas. O desenvolvimento pessoal é a crença de que você vale o esforço, tempo e energias necessárias para se desenvolver. Não é um condicionamento nem uma forma astuta de manter as pessoas presas às suas ideias e conceitos. Um exemplo simples seria como você descobrir que está comendo as mesmas coisas o tempo todo e talvez queira experimentar algumas variações no seu menu e para se acostumar com a ideia você tenta experimentar um novo prato ou uma nova receita a cada dia. Essa é apenas uma abordagem simples e realista. Lutar contra o desejo natural do ser humano de evoluir só lhe mantém preso ao sofrimento e, em vez disso, reserve um momento para encontrar a sabedoria necessária para entender que tudo no universo precisa evoluir, inclusive você. Porque a vida simples e realista ela é uma necessidade. Ideias filosóficas, teorias esotéricas e crenças sobre como devemos viver, apelando para a emotividade das pessoas, explorando seus medos, é uma constante na história da humanidade. De Sócrates aos fictícios pensadores modernos, de Buda aos gurus do século XXI, os auto-intitulados pensadores mantêm os seres humanos presos a crenças e ilusões há mais de 2 milênios. Mas, quando você tem uma atitude positiva diante de novas experiências e conhecimentos, você se abre para novas descobertas todos os dias. E essa é a melhor maneira de manter a sua vida divertida e emocionante todos os dias da sua vida. Então, saia da mesmice e viva a experiência. Antes de formar opiniões sobre algo, experimente. Em vez de acreditar cegamente no que os outros dizem ou assumir que você não vai gostar, descubra por que você gosta ou não gosta de algo. Isso pode ser tão simples quanto experimentar novos alimentos, atividades e passatempos. Eu sou o Garcia, sou consultor em autodesenvolvimento através da numerologia, e se você quer aprender como usar a numerologia na sua vida, sem segredos, mistérios ou ilusões, não saia daí que eu volto já! Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta mais uma vez, como sempre, falando sobre a numerologia e sobre o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E como a ideia desses programas é levar a vocês aquilo que realmente é de interesse de vocês aprender, eu tive muitas consultas e tenho tido constantemente a respeito do arcano 85. Então, eu resolvi fazer esse programa para levar esse esclarecimento. A numerologia é baseada na ideia antiga de que cada um de nós busca evoluir em direção ao estado mais consciente e mais elevado de consciência. Então, antes de falarmos do arcano 85 propriamente dito, eu gostaria de lembrar que os arcanos não representam algo que está oculto, mas sim permitem entender algo que existe e é desconhecido. Como eu disse no programa anterior, da semana passada, onde eu falo sobre os 4 triângulos cabalísticos, os arcanos refletem apenas a vontade humana, os seus anseios, ideias, possibilidades e potenciais. E se nós considerarmos o ser humano como um mundo em miniatura, um micro-universo, nós podemos entender as direções que a pessoa está seguindo, os seus objetivos, seu comportamento diante das situações, bem como as circunstâncias externas e do meio e as influências que essa pessoa sofre, né? E os eventos que vão resultar do seu comportamento associado a essas influências. E assim nós podemos antecipar a maioria dos possíveis resultados que podemos entender e podem ser obtidos de acordo com a maneira como a pessoa vem conduzindo a sua vida e as orientações de como estes eventos podem ser evitados ou de como aproveitá-los a fim de se obter resultados favoráveis. Os arcanos nos mostram a dinâmica da vida em direção ao infinito, e nós podemos considerar que as combinações numéricas formadas no seu nome de nascimento nada mais são do que um código ou um DNA de sua existência. Então entenda que os arcanos não são atrasos ou castigos que provocam contratempos ou problemas na sua vida. Quem provoca isso é a própria pessoa, ao se negar a reconsiderar as suas escolhas, decisões, iniciativas e valores. Os arcanos eles trazem apenas a oportunidade de promover mudanças ou a renovação e permitem romper com o ciclo vicioso que você tem estabelecido na sua vida por algum motivo. Mas é claro que caberá à pessoa usar o seu poder de decisão para romper com esses padrões ou continuar permitindo que os eventos continuem ocorrendo de uma forma aleatória, né? E com isso lhe desviando do seu caminho e atrasando a sua evolução como ser humano,
tornando sua vida muito mais difícil e sofrida, ok? Então, entendido isso, basicamente a potência 85 alerta para possíveis, e note que eu falo possíveis, perdas e para a possibilidade de afastamento da vida social que leva, consequentemente, ao isolamento. Então, ele mostra uma tendência da pessoa a ser dominada pelo egocentrismo, pela intransigência e pelas energias negativas. Analisando essas características, quando o arcano 85 se apresenta em um determinado período, ele não impõe nenhuma dificuldade na sua vida. Ele apenas mostra que se a pessoa se deixar levar pela emoção e pelas ilusões, provavelmente poderá passar por muitas desilusões e sofrer muitas decepções, com a perda de afetos, amigos, e pode, nesse caso, ser levado ao sentimento de rejeição, ao isolamento ou, em outro extremo, ao abandono dos conceitos morais em favor dos prazeres, dos exageros, né, pela necessidade de autoafirmação e validação. Entendido? Então, independentemente de você dar ou não atenção a ele, o mesmo ter erroneamente acreditado, né, que eliminou essa tendência do período usando o fictício método da mudança de assinatura, ele está lá para alertar e não para determinar sobre um período da sua vida em que você poderá encontrar um pouco mais de dificuldade para alcançar as suas realizações. E assim, não deve se precipitar tentando resolver tudo de uma só vez, nem fazer vista grossa aos acontecimentos. Você deve se empenhar e procurar agir de forma racional, identificando as necessidades para aquele momento específico e superar os obstáculos que apresenta na sua vida, um de cada vez, conforme as prioridades. Isso não significa que será um período terrível ou negativo, significa apenas que você deve manter o foco e terá que trabalhar um pouco mais para realizar as suas tarefas. E é óbvio que isso poderá fazer com que você, em determinados momentos, se sinta muitas vezes sobrecarregado e frustrado, porque acredita que aparentemente os seus esforços não estejam sendo recompensados, da mesma forma que você acha que deveria. E com isso pode haver uma falsa sensação de impotência e de incapacidade. E se isso acontecer, é claro que a pessoa acaba se rendendo diante das dificuldades e simplesmente desistindo dos seus objetivos por acreditar que eles sejam impossíveis de alcançar na maioria das vezes. Da mesma forma, algumas pessoas elas podem ser levadas pela preguiça e pela negatividade, mas se a pessoa souber entender as informações que o Arcano 85 está trazendo, os seus esforços não vão ser em vão de forma alguma, e o sucesso com certeza vai estar ao seu alcance. O que será preciso apenas é compreender corretamente a orientação que o Arcano está fornecendo, ser mais persistente e trabalhar um pouco mais do que imaginava para obter as suas realizações nesse período. Muitas pessoas bem-sucedidas em todas as esferas da vida, incluindo negócios, artes e esporte, já passaram por esse arcano nas suas vidas e superaram o período sem grandes problemas. Também não morreram por conta do arcano, como diz a crendice popular. Roger Federer, que para quem não conhece é um tenista suíço mundialmente reconhecido, é recordista de títulos no Grand Slam, com 20 conquistas. Ele venceu o primeiro ATF oficial em 2001 e o último foi agora, em 2019, justamente sobre o período orientado pelo Arcano 85. O 85 ele está atuante na vida dele desde os 34 anos de idade e vai atuar até agosto de 2020, quando ele fará 39 anos. E vai entrar, inclusive, no Arcano 54. Inclusive, foi esse último título, em 2019, que deu a Roger Federer o recorde de maior longevidade, maior tempo ganhando títulos consecutivamente. Foram 18 anos, para ser mais preciso. E ele é considerado pela maioria dos tenistas, analistas esportivos e críticos, inclusive do tênis, como um dos melhores e maiores tenistas de todos os tempos. É o maior atleta da sua geração. E vocês veem que ele está agora, ele está com 38 anos, ele já está há 4 anos praticamente, e o Arcano 85. Então, o que isso significa? Significa que se você quiser manipular resultados na matemática, você consegue obter o padrão que desejar. O que acontece é que para entender suas teorias, sem fundamento, ou melhor dizendo, para enaltecer as suas teorias sem fundamento com a negatividade do Arcano 85, os gurus da numerologia fazem questão de buscar eventos negativos, ocorridos com pessoas famosas principalmente, porque todos conhecem, para assustar as pessoas.
mas não divulgam as que enfrentam dificuldade em outros arcanos, né? Que segundo a crendice deles é positiva. Pessoas sofrem acidentes e morrem todos os dias sob a dominância de todos os arcanos, mas ninguém se preocupa em estudar a frequência desses eventos, simplesmente porque não interessa. Dizer que a maioria das pessoas morrem ou sofreram graves acidentes durante a vigência do arcano 85 é o mesmo que dizer que andar de avião é negativo, né? Que é uma grande possibilidade de você morrer ou sofrer um acidente grave aéreo, sendo que meia dúzia de aviões caem por ano dentre os 202.157 voos que são operados em quase todas as rotas, em todos os cantos do mundo, todos os dias, tá? E então o arcano 85, quando ele está vigente, ele não está lhe trazendo nenhuma desgraça para a sua vida. Ele está apenas orientando que durante aquele período e pelas possibilidades do período, a chave para ter sucesso é você se concentrar, ou melhor dizendo, direcionar as suas energias em uma direção específica, ou se manter focado em uma única tarefa principal, né? Estar atento, ser cauteloso e não dispersar suas energias espalhando sua atenção em um monte de coisa, em um monte de projetos e trabalhos. Uma grande tentação que o arcano 85 alerta é a tendência da pessoa naquele período em tentar pegar atalhos, cortar caminhos, né? Ou mais precisamente tentar trapacear, já que o arcano 85 se apresenta justamente para alertar sobre períodos em que as coisas não correm tão fácil, e é justamente por desconsiderar essa orientação que as pessoas acabam tomando decisões que muito provavelmente causarão arrependimento e até mesmo colocando as suas vidas em risco desnecessariamente pela imprudência, e não é por causa do arcano, tá? É o resultado dessa decisão comodista, né? E que pode levar desde uma má reputação até a perda da autoconfiança e da autoestima, que leva ao sentimento de incapacidade e impotência, não é o arcano. Mas entenda que a culpa não é dele, a culpa é das pessoas que ignoram ou não sabem compreender a orientação que esse arcano está trazendo para facilitar a sua vida. Não é o arcano que complica a sua vida ou traz dificuldade, é você quem faz isso. O arcano 85 só está tentando lhe ajudar e lhe mostrar como superar esse período com maior facilidade. Então, se você está em um período onde o arcano 85 esteja vigente, você não precisa se apavorar ou achar que vai morrer. Você deve apenas entender que o arcano está lhe informando, né, para dar atenção às orientações que ele está lhe fornecendo. Você precisa se concentrar, se manter focado e manter a ordem na sua vida. Aliás, a ordem é essencial para o sucesso, independentemente do arcano que esteja se apresentando a você em qualquer período da sua vida. Você deve manter uma programação, se dedicar a manter os seus compromissos, ficar alerta e precavido e simplesmente seguir adiante sem medo. Mantenha a sua vida em ordem e se você não tiver ela sob controle, faça com que ela fique, né? Não procrastine, nem faça corpo mole ou se desanime. Seja persistente. Se você se esforçar e mantiver um comportamento constante e consistente, com certeza você vai obter muitas recompensas durante o período, às vezes até muito mais do que você imagina. Uma das características do arcano 85 é justamente alertar que mudanças iminentes e necessárias se aproximam, mas que você não deve ter medo dessas mudanças, já que é necessário enfrentar essas mudanças e para promover as transformações necessárias que permitirão a você um futuro muito mais promissor. Então é muito importante lembrar que qualquer que seja o arcano, ele sempre deve ser analisado em conjunto com os demais arcanos que se apresentam em todos os triângulos cabalísticos, no da vida, no pessoal, social e no destino, além de ser observado junto aos ciclos transitórios ou os trânsitos. É só assim que se consegue ter um perfeito entendimento do panorama geral daquele período e se obter orientações corretas e precisas, ok? Nada é definitivo, nada está determinado, nada é determinado em nossas vidas. Nós não podemos jamais deixar de lado a vida que nós planejamos, muito menos acreditar ou aceitar na ideia de que a vida já está planejada e que nós devemos apenas sentar, esperar e aceitar. Não importa o que você deseja alcançar, se é algo grande ou não, você só precisa saber o seu porquê. Você simplesmente precisa conhecer o motivo por trás de cada passo que você dá. Você não pode alcançar grandes coisas tropeçando nelas. Você precisa ter uma direção clara e uma visão clara do cenário que você está vivendo e em cada momento da sua vida. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou desse material, compartilhe. O conhecimento deve ser dividido
e nunca escondido. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser qualquer informação, você pode entrar em contato comigo através de um dos meus meios de contato que estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até a próxima. Até lá!